Bem-vindo ao Mais CQ Investimento. Vamos falar da Taesa, mas vou falar de uma Taesa que você não conhece. Fica aqui que você vai conhecer acionistas, projetos em andamento, dividend yield dela que tem aí um adicional, endividamento, para você saber se isso é bom ou não. Tudo para você ter e saber se você investe ou não, se você vira sócio ou não dela. Vem! Primeiro, uma perguntinha básica para vocês. Dever é bom? Ter lá o famoso endividamento é bom? Escreve aí para mim. Vou te mostrar aqui. Taesa deve, como muitas empresas têm. Então, deixa nos comentários aí para você ver. Bom, a Taesa tem uma transmissão, ela mexe com uma transmissão de energia. O que ela paga? Ela pega a energia e leva para o distribuidor. Então, ela tem assim uma receita garantida. Ela é operada na bolsa pelos tickers TAEE 11, 3 e 4. Nós vamos começar pelo começo para que você possa efetivamente entender. Quem é sócio dela? Sócio dela é uma empresa chamada ISA Investimentos e Participações no Brasil. E CEMIG. Já teve um barulho no passado aí com a CEMIG. Para aqueles que não invisto em empresas que estão ligadas a governo, praticamente a CEMIG aqui ela tem uma grande fatia. Eu vou mostrar agora para vocês. A CEMIG é a Companhia Energia de Minas Gerais. Ela tem um controle, ela é controladora, junto com a ISA Investimentos e Participação, e também tem um acordo de acionistas também com a ISA. Esse acordo de acionistas nós não sabemos o que está acontecendo lá, o que tem, o que não tem. A única coisa que nós já sabemos, já tem uma manifestação que a CEMIG ela quer se desfazer desse negócio. O problema é como se desfazer, né? Quem entra, quem vai aumentar, quem compra a parte dela, como é que ela vai ser diluída? Então esse é um problema ainda que eles ainda estão discutindo aí. A ISA Investimentos, ela é um grupo que ela tem 30 filiais e subsidiárias. Ela está presente em 9 países, aqui na América do Sul e na América Central. A Taesa ela tem de transmissão 11.062 quilômetros de operação. 2.514 quilômetros está em extensão já de construção. Então ela vai aumentar o poder de chegar até os locais, com isso, receita na mão. Totalizando aí 13.576 quilômetros. Tem 39 concessões, está presente em 17 estados, mais no Distrito Federal. Tem um valor de mercado de 13 bilhões e 400, um dividend yield da Taesa 04, do ticker 4, de 8,22 até o presente momento, porque eu vou te explicar mais para frente. E o valor da ação dela está 13,02. Ela tem 6 projetos em andamento, já entregaram alguns outros. E esses 6 projetos em andamento estão divididos assim, ó. 4 em fevereiro de 22 vão finalizar, 1 em agosto de 22 e dia 1º de março de 23. Então tá tudo pertinho onde eles vão terminar, lógico. E quando se fala em terminar, mexe com caixa. Mexendo com caixa, vai sair mais dinheiro. Então ou ela faz mais dinheiro ou vai se endividar mais. Tem que ficar atento nesse processo. Se nós olharmos a parte então do dividend yield histórico, a média 8,93 a Taesa vem distribuindo. Sendo que o menor valor que ela distribuiu desde lá de aproximadamente 2016, 2017, foi de 6% e o maior foi de 12,22%. O que está acontecendo agora com esses dividendos? Existe um remanescente. O que é remanescente? Tem uma proposta de dividendos para adicionais de 561,9, que está sendo agora na Assembleia no final de abril. Tem uma Assembleia de aprovação dessa distribuição por unit. Deve chegar a aproximadamente 4,66. A unit, lembre-se, que ela é a composição de uma ação ordinária e 2 PNs. Então quem tem unit que é a 11 vai chegar provavelmente em 4,66
Isso vai dar um dividend yield na Unity de mais de 12%. Então, excelente. Na atual conjuntura que nós estamos falando aí, referente tudo a 2020, e ela fez caixa, aumentou o endividamento, tudo isso eu vou estar falando aqui para vocês, tá excelente. Juros capital próprio foi de 3,2,7 e os dividendos Inter foi de 811,2. Tudo de competência de 2020. Então, boa notícia para que se você está pendurado nela, porque você quer dividendos. Então, efetivamente vai vir um adicional bom aí para nós. Mas nós temos que olhar o lucro líquido dela. Se nós olharmos o lucro líquido da IFRF, ele tem uma composição desta dobra que nós vamos entender um pouquinho. A primeira maior relação que ela teve foi a correção monetária, que ela ganhou de 843,3. A maior parte dessa correção é do IGPM, que foi 66% que ela tem, que isso ajudou bastante, porque o IGPM está explodindo a casa aí. Mas pode ter um risco de algumas mudanças na história de todo o processo. Mas, em 2020, o que ajudou foi o impulsionamento do IGPM. Então é uma coisa assim atípica que está acontecendo nesse momento, por isso, e isso acabou ajudando bastante essa mudança, esse dobro aí de receita para ela, de lucro líquido para ela. Tem mais uma outra parte que é interessante aqui, que entrou, que é a linha de equivalência patrimonial. Lembrando o que é equivalência patrimonial? É aquele valor que atualiza a participação que ocorre quando uma empresa tem numa sociedade que investe numa outra empresa. Então ela traz o resultado dessa para a Taesa, é isso. E só disso foi de 464,10, então ajudou mais ainda, ela está crescendo aí o dobro. Mas se nós fazemos um exercício e expurgarmos e esta operação, a equivalência patrimonial, só para ter uma ideia, nós estamos saindo aí de um lucro de 1,106 para 1,798,80. Na realidade, um crescimento seria em torno de 62,62%. Isso não gerou caixa, ela tem uma equivalência, mexe sim lá com uma linha do patrimônio, mas não é muito ligado assim. Se você for abrir, você tem que ficar ligado nessas linhas para ver como é que está efetivamente a operação dela. Se ela subiu tanto desta maneira e impulsionado na realidade, no meu ver aqui, pela correção monetária, porque o resto não teve muito esforço, sempre vendo para vocês, olhe os custos. Se nós olharmos os custos PMSO regulatório, na realidade o custo subiu em 14,6, subiu bastante. Mas também tem que fazer aqui um adendo. Qual que é o adendo? Essa subida toda de 240,5 para 275,7 teve uma parcela de 17,8, foram as aquisições que eles fizeram de São João, São Pedro, Lagoa Nova, a conclusão de alguns empreendimentos que tiveram em 2020. Se nós expurgarmos esse 17,8, na realidade, eles tiveram um aumento, então, de 7,2 de custos, sendo que praticamente foi do reajuste da inflação que tiveram nesse período de 2020. Então, se nós olharmos praticamente se subiu essa inflação, os custos estão controlados. Mas o que me preocupa é, tá bom, custo controlado, teve aí um pequeno impacto aí dos novos ativos que eles conseguiram. Então, temos que olhar a dívida lá. Como é que está a dívida dele? Como é que vem a dívida dele? Na verdade, a dívida dele, do primeiro TRI de 20, do ano de 2020, se nós olharmos o último agora, como é que ele fechou, ele era em 3,8 bi. Ele saiu de 3 e foi para 3,8 bi. Isso pode ser bom e pode ser ruim. Quando eu falo de se dever é bom ou não, para uma empresa é bem mais barato pegar um capital de terceiro do que dos recursos próprios de estar injetando dinheiro na empresa. Mas ela está subindo. Segundo as conferências que eles tiveram lá, o relacionamento lá de RI deles, está controlado, está confortável, porque efetivamente eles estão fazendo mais caixa. A dívida ela subiu um pouco, mas eles fizeram bastante caixa no período de 2020 e
aparentemente tá bem. Bom, se está bem, eu vou ficar efetivamente confortável se eu olhar como é que está esse endividamento ao longo do tempo, porque se isso estiver vencendo em curto prazo, nós teríamos um problema. Então, vamos ver o endividamento dele. O endividamento é a amortização. Então, se nós olharmos o caixa, eles têm um caixa de 906. O prazo médio dessas amortizações está em torno de 5,1 anos. Se você olhar assim, a maior paulada que ele vai ter uma paulada agora de 1,114 em 2022 e a maior paulada lá é acima de 2027. Então, se eles conseguirem efetivamente continuar fazendo esse caixa para que possa amortizar isso e não captar muito mais dívida, porque ele vai lançar aí debêntures, por exemplo, ele vai captar de alguma maneira algo. Se o caixa dele gerar, a operação gerar mais forte, decorrente até desses novos projetos aí que estão entrando, essas novas concessões que eles estão participando, isso pode ser uma coisa muito boa para isso. Se você observar o indicador de eficiência deles lá, que é olhar a margem bruta e a margem líquida, se você olhar os dois, a margem bruta e a margem líquida, ele estava grande e agora em 2020 eles afunilaram. O que caiu? A margem bruta dele caiu e ele está mantendo a margem líquida da operação. Isso é um bom sinal. Então está sendo eficiente na operação. Lógico que é decorrente de vários fatores que aqui eu não vou estar entrando nas linhas, mas existe sim uma gestão grande para poder sustentar esse lucro, essa margem líquida que eles têm aqui. E o indicador de rentabilidade deles, que é o ROI e o ROIC, né? Que é o retorno do nosso dinheiro, vamos dizer assim, só que um mede com as dívidas e o outro não. Você vê o comportamento dos dois, eles estão subindo, estão melhorando. No final, 22,30 está o ROIC e 37,55 está o ROI. Está muito bom o retorno que ele está nos mandando. A preocupação maior aí é que um dos sócios deles vai sair. Vai sair como? O que pode acontecer isso? Pode abalar alguma coisa? Porque ele saindo vai mexer um pouquinho em alguns assuntos específicos, como quem senta na cadeira, quem é que pode mudar a presidência, como já mudou há pouco tempo, pode mudar de novo a diretoria, o conselho de administração vai ter novos integrantes. O que pode acontecer? Então isso eu tenho que ficar de olho para não tomar nenhum susto aí. Não é porque ela está te pagando muito bem que agora está mexendo com sociedade. Então sócio sabe como briga, ou não sai legal, ou o outro pode entrar diferente, e isso pode trazer um ponto negativo aí para nós. Lembre-se que o sucesso da vida é feito de escolhas e de sacrifícios, mas com prazeres e recompensas no final do túnel. Sempre se liga nisso aí. Taesa, mas você quer investimento. Vem!